Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Iniciamos hoje, no dia 19 de outubro, agora à tarde, a sessão da primeira turma, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, como suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Vieira e eu, Viviane Angelotti Meira, como presidente substituto. O doutor Marcos Roberto da Silva está como suplente em substituição ao doutor Winderley, que deixou a turma. Boa tarde a todos. Agora, no período da tarde, nós tínhamos a previsão de julgamento dos processos de item 1 a 6, da recorrente Ara Brasil Fertilizantes S.A., de relatoria da doutora Semiramis. No entanto, houve pedido de retirada. Portanto, os itens 1 a 6 não serão julgados nesse mês em razão desse pedido. São todos os processos previstos para a sessão dessa tarde, mas nós vamos antecipar alguns processos de amanhã da relatoria do doutor Salvador. Doutor Salvador, vamos para qual item? É o 30? E pela ordem, é o 28. 28. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar o julgamento da tarde, antecipando do dia de amanhã, o item 28, processo final 37, cuja recorrente é Showa Administração, Serviços e Comércio Limitada, e o relator é o doutor Salvador. Por favor, doutor Salvador. Tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Sempre um prazer revê-los aqui. Bem-vindo, Marcão. Obrigado por você estar presente conosco aqui novamente, Marco Roberto. Estes processos da Showa, deixa eu abrir a pauta aqui, eles são do item 28 até o item 34. Todos os processos são a mesma matéria, foram feitos pela mesma fiscalização, pelo mesmo auditor fiscal. O que muda é o período, o trimestre de apuração e o tributo. Alguns são PIS, outros são COFINS, tá? Todos eles são pedidos de ressarcimento com compensação de créditos de PIS ou de COFINS, tá? Isso aqui é só ressarcimento mesmo. Então, o que é que aconteceu nesse processo? Ele tem algumas vendas submetidas à alíquota zero e, com isso, ele acumula crédito. Então, com base no artigo 17 da Lei 11.033, ele pediu o ressarcimento por conta dessas vendas com alíquota zero que ele não foi tributado, mas acumulou créditos, tá? Fazendo a auditoria, então, houve uma fiscalização com intimação para apresentação de documentos, ele apresentou os documentos, tudo, e o fiscal, ele realizou algumas glosas. Uma das glosas foi, na verdade, falou assim, olha, tem alguns créditos aqui, ele fez aquele método de rateio, né? Então, alguns custos que você escriturou como crédito não estavam vinculados com saídas com alíquota zero. Como esses custos não estavam vinculados com saídas com alíquota zero, esses custos não podem ser ressarcidos, né? Os créditos desses custos não podem ser ressarcidos. Você pode compensar com o seu PIS mensal, mas não pode ser objeto de ressarcimento. Então, ele excluiu da apuração dos créditos essas despesas que não estavam vinculadas com saídas com alíquota zero. E a outra alegação é que ele compra algumas autopeças e revende essas autopeças, com base na lei... qual que é a lei mesmo? Eu já vou achar aqui, mas tem uma lei que determina que quando algumas autopeças que estão lá no anexo 1º e 2º daquela lei, se você apenas compra para revender, você é um atacadista ou um comerciante, esse tributo lá na fabricante, né, o PIS ou a COFINS lá na fábrica, sai com incidência majorada, né, com uma alíquota majorada, porque ele se submete ao regime monofásico. Então, essa autopeça aqui, para o atacadista, que é o caso dele,
nesses produtos ele atuou como atacadista, ele não poderia apurar crédito porque estava sujeito lá na fonte, lá no fornecedor, no fabricante, a alíquota monofásica, a incidência monofásica. Tudo bem com o relatório? Alguma dúvida? Não. Não. Bom, então, indo para o voto... Só um instante, por favor, eu não estou conseguindo ainda abrir, eu não vou conseguir te acompanhar. Me dá um minuto, por favor. Tá bom, tá bom. Desculpa aí, Salvador. É o final 13, Salvador? Final 37, 2009, 37. Mas pode abrir o 13 também, é igual. Não conseguiu, Marcelo? Você está mudo, Marcelo. Microfone, Marcelo. O arquivo não abre. É só um minuto. Fica tranquilo. Abriu agora, gente. Obrigado. Desculpa aí, doutor Salvador. Desculpa. Presidente, desculpa, tá? Não. Tranquilo. O voto, ele começa na página 4, tá? Então, só para retomar aqui, o despacho decisório, ele relata ali o procedimento fiscal, como que foi feito, as intimações que ele fez, os documentos que ele analisou, né? Então teve arquivo digital com a escrita, com documentos fiscais, com inclusive o Sinteg ICMS, né? Com as operações de mercadorias, cópias de nota fiscal, enfim. Então foi feita uma análise sobre todos esses documentos. O fiscal, então, ele concluiu, depois da análise, que alguns créditos não poderiam ser objeto do ressarcimento, então ele faria a glosa. O primeiro deles por conta de tributos, de produtos que ele comprou, que já estavam sujeitos à alíquota monofásica, à incidência monofásica, então, quando ele apenas compra para revender, ele não pode tomar crédito desses produtos, nessas autopeças. E o outro questionamento da fiscalização é que o crédito que ele apurou foi sobre uma despesa, um custo, que não estava vinculado com receita sujeita a alíquota zero, estava sujeita a uma receita tributada. Então, ele não poderia ressarcir esses créditos, tinha que ser colocado não como uma atividade comum, né, nos créditos básicos. No recurso voluntário, o contribuinte ele trouxe alguns argumentos, né, entre eles o argumento de que esses produtos que ele adquiriu para revender estavam sujeitos ao código da TIP, né, 87141900, que é um produto que não está submetido ao regime monofásico conforme os anexos 1º e 2º da Lei 10.485 de 2002. Tá? E ele fala também que ele
fabricante de autopeças, e que então ele estaria revendendo alguns produtos que ele fabrica, né, que não estaria sujeito a esse regime monofásico, não teria esse débito com alíquota majorada. Este ponto que ele alega aqui dos débitos dele não faz parte do processo, tá? Porque o fiscal não colocou nenhum débito majorado. Inclusive o fiscal reconhece, até sublinhei aqui embaixo, está na página 6, o fiscal coloca aqui no item 10, né? Importa consignar que as receitas originadas das vendas de produtos que ela mesma fabrica são destinadas a fabricantes de veículos. Então, eu não estou aplicando a alíquota monofásica das vendas que ele faz. Eu apenas estou realizando a glosa dos créditos sobre as despesas das aquisições que ele faz de autopeças, que ele apenas revendeu, né? Então, eu coloco aqui na página 6, note que a vedação da apuração do crédito tem como fundamento o fato de que o fornecedor dessa mercadoria está sujeito ao regime monofásico, com alíquota majorada. Desta forma, quando a recorrente adquire tais produtos, já foi tributado pelo regime monofásico sem possibilidade de crédito. A recorrente argumenta que os produtos adquiridos para revender, ou seja, os que não são de sua produção, estão classificados na posição 87.14.19, portanto, não submetidos ao regime monofásico. No entanto, ele não trouxe nenhum documento, nem mesmo uma nota fiscal, capaz de subsidiar essa alegação e demonstrar o equívoco da conclusão fiscal. Lembre-se que a conclusão fiscal foi obtida após análise de extensa documentação contábil e fiscal, inclusive notas fiscais, e a conclusão foi de que ele tomou um crédito de mercadorias que estavam sujeitas à alíquota monofásica. Então, em processos que envolvem compensação, ressarcimento ou repressão de débito, o ônus da prova sobre a legitimidade do crédito recai sobre o contribuinte, o qual, no caso, não se desencumpriu da tarefa de infirmar a conclusão fiscal. Então, nesse ponto aqui, eu estou mantendo as glosas, tá? Com relação aos outros créditos que ele tomou no critério de despesas vinculadas a receitas tributadas, né? O fiscal ele disse que não é que ele não tem direito aos créditos, mas é que esses créditos não podem ser objeto de ressarcimento. Só poderia ser objeto de ressarcimento os custos relacionados com as receitas não tributadas, né, com a alíquota zero. Então, ele excluiu esses custos da apuração do ressarcimento, e com o que eu concordo, ele não poderia mesmo ressarcir esses créditos apurados sobre essas despesas que não estavam vinculadas à receita com a alíquota zero. Então, eu mantenho também essa exclusão destes créditos do ressarcimento. Então, eu conheço do recurso voluntário e nego o provimento, na sua integralidade. Ok. Muito obrigada, doutor Salvador. Alguma dúvida, alguma questão? Podemos iniciar a votação? Doutor Ari, por favor. Com o relator. Muito bom voto. Doutor Marcelo. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Doutora Semiramis. Acompanhe o relator. Doutor Breno. Voto muito bem feito. Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Muito bom. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 28. Os itens 29, 30, 31, 32, 33 e 34 são a mesma matéria, só muda o trimestre e o tributo, né? PIS ou COFINS. Então, é o mesmo entendimento. Então, em relação aos itens 29 a 33? 34. 29 a 34, o relator propõe o mesmo entendimento. Então, negar provimento ao recurso voluntário. Negar provimento. Isso. Então, podemos iniciar a votação? Então, nós estamos agora nos itens 29 a 34, da mesma recorrente, Show Administração, Serviço e Comércio Limitada, mesmo relator, doutor Salvador, e a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari, por favor.
Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanha? Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanha o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanhe relator. Doutor Breno? O relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, nos itens 29 e 34, é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Salvador, tinha mais algum previsto para hoje? Tem esse agritilagem, é o 35 até o 38, Ok. que são iguais também. Vamos julgar em conjunto? Vamos. Então, nós passamos ao julgamento agora dos itens 35 a 38, cuja recorrente é Agrotilagem do Brasil, Indústria e Comércio de Máquinas. O relator é o doutor Salvador. Doutor Salvador, por favor. Todos eles são processos de ressarcimento de créditos de IPI, tá? Muda só o trimestre. Mas Você vai ver qual é o final agora? Qual é o final desse processo? pode pegar o final 2012-52. Que é o item 35 da pauta. Ok. Eu já abri, eu não sei dos colegas. Conseguiu, Marcelo? Ainda não. Abrir. Então, eu fiquei com bastante dúvida nesse processo, eu até fiz um voto, mas eu resolvi fazer aqui uma resolução pelo seguinte motivo. Aqui é um pedido de ressarcimento, né? Tem a PLDComp nos autos, em que o contribuinte informa um crédito de IPI, para fins de ressarcimento. No despacho decisório, a fiscalização ela apresenta alguns números de PLDComp, que eu não sei onde estão essas PLDComps, e diz que não homologa as PLDComps e que indefere o pedido de ressarcimento. Na manifestação de conformidade e no recurso voluntário, a contribuinte traz várias alegações que eu não sei, eu não consegui encontrar por que ele está alegando aqueles motivos, aquelas razões dele. E a DRJ, no seu recurso, discute esse assunto, esse ponto, né? E aí eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, qual que era a discussão dos autos. Eu não sabia qual foi o motivo da glosa, qual foi o motivo do indeferimento dos PLDComps, enfim. Quando eu fui ali olhar mais atentamente o despacho decisório tem uma folha, ele não é um despacho decisório eletrônico, mas ele é bem simples, bem lacônico. Ele vem e coloca assim, ó, está na página 5, né? Para informações complementares da análise do crédito, detalhamento da compensação efetuada, identificação dos PLDComps objeto de análise, verificação dos valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço da Receita Federal, www, menu onde encontra, opção PLDComp, que vai ter ali várias informações auxiliares e várias complementações do despacho decisório. Então, o contribuinte teve acesso a essas informações complementares, a fiscalização tem acesso, a DJ também tem, e eu não tenho. Isso não está nos autos. Então, eu estou baixando em diligência para que isso seja juntado, para que eu saiba do que se trata e possa voltar depois para eu fazer o voto, fazer o relatório, enfim. Já aconteceu comigo exatamente isso. Liguei para o Marco e para o Ari para conversar. Está acontecendo ali para o Marco que está lá em cima. Está acontecendo muito isso. Salvador. Os processos estão mal instruídos, não vem com esse termo, a gente fica cego mesmo, não tem jeito. O contribuinte teve acesso, Salvador? O contribuinte teve acesso, porque ele discute. Tá. Ele recebe, ele tem o certificado digital, ele entra na página da Receita Federal e ele vai até lá. É porque tiveram alguns casos, Marcelo, que eu já peguei,
que o despacho decisório foi exatamente nesses termos aí, só que o contribuinte não conseguiu ter acesso de forma alguma. Pior ainda. Porque ele não tem certificado digital. Quando ele não tem certificado digital, ele não acessa. Pois é, aí a gente tinha identificado uma espécie de cerceamento de direito de defesa, mas esse caso, como ele teve acesso, realmente é bem... Porque eu imagino que o contribuinte teve acesso porque ele discute um monte de coisa e eu não sei nem de onde que ele tirou. Com certeza ele tirou as informações auxiliares que estão aqui, entendeu? Resume, né? Porque lá tem o termo de verificação fiscal nesse onde encontro. Não. Quando o cara acessa esse link, lá tem o termo de verificação fiscal. O fiscal tem que pôr lá, aí fica mais fácil. Então eu estou pedindo para baixar em diligência para a unidade de origem juntar todos esses documentos auxiliares aí, complementares do espaço decisório, para que eu possa fazer uma análise e proferir um julgamento. Ok. Podemos votar? Então, a proposta do relator aqui é diligência, né, para juntada de documento. Uma resolução. Doutora Ari? Eu acompanho o relator e acho que esse é um problema que a gente vai enfrentar com frequência. Tem muitos processos de ressarcimento de crédito que esses termos não vêm no processo. Tem razão, eu acompanho. Obrigada, doutora Ari. Doutor Marcelo? Acompanhe. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu me acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, converter em diligência por unanimidade de votos. É do 35 a 38, são iguais. São os itens 35 a 38 que nós julgamos. Isso. Então, dos itens 35 a 38, a decisão foi converter em diligência para a juntada de documento. Bom, com isso encerramos? Encerramos. Bom, com isso encerramos, portanto, a sessão do dia 19 de outubro de 2020 e retornamos amanhã de manhã. Amanda, pode parar a gravação, por favor?